Seja bem-vindo a mais um vídeo onde com certeza essa palavra vai abençoar muito a sua vida. Eu quero ler um texto com vocês que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, estou abrindo aqui no telefone, tá? Apocalipse, capítulo de número 3. Quero compartilhar algo com vocês e eu tenho certeza que será bastante enriquecedor. Número 7, que é a carta à igreja em Filadélfia, que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Graças a Deus por isso. João, o apóstolo João, que é o autor deste livro magnífico, livro esse que causa temor em ímpios, mas dos ímpios é de se esperar esse temor, esse medo, mas que também causa temor nos próprios cristãos, e não deveria. Por que não deveria? Porque esse livro, que é um livro escatológico, o livro do Apocalipse, que é também um livro profético, é um livro que foi escrito como uma revelação de Jesus Cristo para os seus servos. Ou seja, é uma revelação para aqueles que servem a Deus. Então, os que servem a Deus não deveriam ter medo deste livro. Existem pessoas, cristãos, que nem leem o livro do Apocalipse por conta do medo. Mas eles compreenderam, com certeza, de uma forma errada. João, o autor deste livro, vai escrever em um período de intensa perseguição contra a igreja. A igreja está sendo perseguida pelo imperador romano Domiciano, um imperador perverso, maligno, autoritário, que havia naquele tempo o culto imperial, ou seja, um culto ao imperador, e aqueles que não cultuassem o imperador seriam castigados, seriam presos. E como a propagação do evangelho de Jesus Cristo, o nome de Jesus, cada vez mais se espalhava, mais pessoas estavam se convertendo, isso causou um certo desconforto no imperador, fazendo assim com que prendesse ao apóstolo João. E ao prender o apóstolo João como um criminoso, por que como um criminoso? Como alguém que fez algo errado, eles vão levar para a ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, o Império Romano só levava quem era um criminoso político, criminoso religioso. Mas só que João não fez nada para ir para lá. João simplesmente dava testemunho de Jesus Cristo. João é levado para lá como prisioneiro, para que as portas da pregação do Evangelho, as portas da pregação
da salvação estivessem todas fechadas. O que ele fez, o imperador? Ele fechou todas as portas, mandando João para longe, para um local de difícil até mesmo viver naquele local. Se não me falha a memória, era uma região vulcânica, a vegetação era difícil. Mas vai ser justamente nessa situação complexa, nesse período de intensa perseguição contra a igreja, que ele vai receber esta maravilhosa revelação, em qual nós lemos uma porção dela aqui agora. Ou seja, quando as portas aqui embaixo estavam fechadas, Jesus abre uma porta no céu e vai arrebatar, dar a João um arrebatamento de espírito para lhe mostrar as coisas que haviam, de acontecer. E João ele vai escrever sete cartas às 7 igrejas da Ásia. E nós lemos agora a carta à igreja de Filadélfia. E Filadélfia, ele começa dizendo: assim diz o santo, o verdadeiro. Jesus é aquele que é santo, é aquele que é verdadeiro, é aquele que não se mistura, ele é aquele que é autêntico, aquele que não se mistura com coisas erradas, com injustiças, com podridões desse mundo, ele não se mistura. Tanto é que lá em Isaías, no capítulo 6, onde vai acontecer o chamado desse profeta, quando os serafins estão falando ali para aquele que está sentado no trono, santo, santo, santo. Isso mostra que o Deus que nós servimos é um Deus santo, separado, que não se mistura com injustiça, não se mistura com fofoca, não se mistura com pecado, com ingratidão, não se mistura com falsidade. Ele não se mistura com essas coisas. E diz que essas coisas diz o santo, o verdadeiro, ou seja, aquele que é autêntico. Nele você pode confiar porque ele é autêntico, ele é verdadeiro conosco. E diz que é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. As portas que Deus abre e as portas que João está falando aqui não é porta de emprego, não é porta de progresso profissional como muitos pensam, não. Está falando aqui das portas da pregação, as portas da salvação. Essas portas, elas não podem ser fechadas quando Jesus abriu. Se Jesus abriu, ninguém fecha. E se Jesus fechar, ninguém abre. Então, quando Deus quer fazer alguma coisa, principalmente em um período de intensa perseguição, Ele vai sempre nos mostrar a saída. Ele vai sempre nos mostrar a solução. E Ele está dizendo para os irmãos da igreja de Filadélfia: eu tenho a chave, eu tenho a solução, eu abro, eu fecho, eu faço o que eu quero. E Ele conhecia esses irmãos que estão passando por esse período difícil. Ele vai dizer no verso 8: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Seria tolice nossa achar que Jesus não nos conhece. Achar que Jesus ele tem que consultar algum livro, consultar algum aplicativo para nos conhecer melhor. Não, Jesus nos conhece. E as nossas dificuldades, as nossas mazelas, acertos, elas não surpreendem a Deus. A sua espiritualidade refinada, a sua religiosidade não surpreende a Jesus. Ele te conhece. Aí ele vai dizer: eu conheço as tuas obras e tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém fechará. Então continue pregando, porque não vai ser perseguição, não vai ser difamação, não vai ser injustiça,
que vai fechar a porta que Deus colocou aberta diante da igreja. Pode ficar tranquilo, pode ficar despreocupado. E ele continua dizendo que mesmo com pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, pouca força. Quem está com pouca força está fraco. Então aquele que tem pouca força aqui, ele não nega Jesus. Aquele que está com pouca força, o fraco que ele está falando aqui, ele não nega Jesus, ele guarda a palavra. Ah, estou fraco, saí da igreja. Não, o fraco de que João está falando, ele não larga. Ele permanece na palavra. Estou fraco e não quero pregar mais. Não. Há outros teólogos vão dizer que aqui a palavra fraqueza está relacionada à influência dessa igreja. Que a igreja de Filadélfia não era uma igreja de grande influência como algumas outras. Mas seja relacionada à fraqueza espiritual, ou seja relacionada à influência, João está dizendo, ou melhor, João escreveu para nós que Jesus disse que mesmo com pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aquele que está fraco, por maior dificuldade que ele passe, ele não nega o nome de Jesus. Não vai negar, você não pode negar o nome de Jesus porque ficou desempregado. Por mais que seja complicado. Não negue o nome de Jesus porque você ficou enfermo ou porque cometeram alguma injustiça contra você. Jesus, ele é contigo. Jesus, ele é contigo. Interessante que no verso 9 ele vai dizer que havia alguns da sinagoga de Satanás que se declaravam judeus, mas não eram judeus. Eles mentiam. Ou seja, havia alguns, está falando isso aqui de algumas pessoas que estavam ali próximo, faziam até mesmo parte da igreja ali, mas que se diziam ser uma coisa, mas na verdade não eram aquilo. Nós estamos vivendo um tempo que na internet há muita gente se dizendo pastor, se auto-intitulando profeta. Só você procurar nas plataformas aí. Eles querem chamar a atenção das pessoas, então eles precisam de algo impactante, de algo realmente que fala assim, nossa, é ele é profeta, ele é homem de Deus. Ou seja, eu sempre me preocupo com quem se auto-intitula alguma coisa, com quem fala que é alguma coisa. Eu acredito, pode ser que eu esteja errado, que quem é não precisa ficar falando que é. Os frutos revelam. Você não precisa ficar falando que você é crente, você não precisa ficar falando que você é pastor, você não precisa ficar falando que você é profeta. Deixe os frutos por si só falar. Deixe eles falarem. Os frutos vão falar. O que diz a Bíblia? Nós reconhecemos as árvores pelos frutos. Então vão reconhecer quem é e quem não é, será pelos frutos. Porque esses daqui, eles se diziam ser judeus, mas Jesus está dizendo, vocês mentiam, não são, vocês são mentirosos. Tem muito profeta mentiroso, tem muito pastor mentiroso. E Jesus está dizendo assim, eu vou fazer com que eles venham prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, Jesus é aquele que te ama. Não fique angustiado porque talvez algumas pessoas não te reconheçam como profeta. Maior do que ser reconhecido como profeta é saber que Jesus, ele te ama. Que Jesus ama a sua família. Isso é melhor do que ser chamado de profeta, é maior do que isso. Porque, na verdade, os 10 mandamentos, o primeiro é o que? Amar ao Senhor, teu Deus, com todas as tuas forças, de toda a tua alma. E Jesus, ele te ama. E nós, diz a Bíblia, o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele te ama. E não é essa situação que vai apagar isso. Mesmo nessa situação, ele te ama e ele é poderoso para te arrancar daí. E ele prossegue dizendo, ao verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre este mundo inteiro, para experimentar os que habitam
sobre a terra. Olha só, por vocês guardarem a palavra, vou guardar vocês. Se você e eu, nós, guardarmos a palavra de Deus, Deus vai nos preservar. Deus irá nos guardar. Por quê? Garantia eu tenho nisso, você tem. É porque saiu daquele que, lembra no verso 7? Daquele que é santo e verdadeiro. Ele não mente. Então, se ele está falando que vai guardar aqueles que guardam a palavra dele, então ele vai guardar. Então, aquieta o seu coração. Não fique por aí procurando notícias de fim do mundo, notícias de tragédia. Não, 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 não. Se você guardar a palavra de Jesus, ele te guardará do dia mau. Eu vejo tantos cristãos preocupados, porque nós vivemos hoje na época onde muitas informações em uma velocidade assustadora, a informação em várias plataformas, e a maioria são informações de tragédia, de engano, muitos se aproveitando dessas informações para ganhar curtida, like e etc. A sua preocupação, se é que eu posso dizer assim, é: guarde a palavra de Jesus e ele vai te guardar. O mal não te tocará, não te alcançará. Ele dará ordem aos anjos dele, ao teu e ao meu, ao nosso respeito. Isso é para quem crê, você crê nisso? E ele encerra aqui dizendo: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ele promete que vem. Eu sei que alguns vão dizer, mas ele fala que vem, já se passou centenas de anos, ele não veio. Mas se ele falou que vem, então ele vem. E nós cremos nisso, que ele voltará. Então guarde o que você tem, para ninguém tome, para que ninguém roube. Quem é que quer tomar? Quem é que quer tirar do caminho da salvação? Quem é que quer te tirar dos caminhos de Jesus? É o mundo, é Satanás. E ele tem usado isso de uma forma muito inteligente no século XXI. E uma das coisas que ele usa é a distração. E nós vamos fazer um outro vídeo sobre isso. Então, continue agarrado. Continue firme na palavra. Continue focando naquilo que Deus prometeu para você. E está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque Deus é poderoso para te guardar e para te livrar de todo o mal. E os versos abaixo, no verso 12, ele diz: ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e jamais jamais sairá de lá. Eu acho que é isso, né? E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Como é que você vai vencer? Você só vence pela fé, se agarrando na palavra daquele que é santo e verdadeiro. Se você crê nisso, lembre-se de curtir e se inscrever aqui no canal. Espero que essa palavra de edificação tenha realmente despertado você, tenha também consolado seu coração, porque Deus te guardará e te livrará de todo mal. Que Deus te abençoe.